Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos juntos meditar a palavra de Deus neste dia 17 de abril de 2025. Estamos na Semana Santa. Hoje iniciamos o Tríduo Pascal. Esses 3 dias tão importantes. Nessa missa da Ceia do Senhor, Quinta-feira Santa, passando pela ação litúrgica de sexta-feira, a Sexta-feira Santa da Paixão, e o grande Aleluia no sábado da Vigília Pascal, que culmina na alegria do domingo da ressurreição. Então são dias de intensidade para a nossa fé, são dias de nos aprofundarmos no mistério da nossa salvação, da nossa redenção. São os dias mais importantes para a fé católica. Aqui você vê que na quinta-feira de manhã nós temos a missa do Crisma, né? Lá o bispo abençoa os óleos que serão usados nos rituais ao longo do ano na sua paróquia. Geralmente essa missa acontece na catedral da sua diocese ou arquidiocese. Então, acontece de manhã, o seu pároco deve estar ocupado nessa quinta-feira de manhã, é o dia também da instituição do sacerdócio. O padre, nessa missa que eu já tive a honra de participar como um leigo convidado, né, da paróquia, o padre ele renova os seus compromissos como sacerdote, né? Ele renova os seus votos ali. E na quinta-feira à noite nós temos essa missa da Ceia do Senhor, essa onde há o ritual do lava-pés e a gente vai participar, né? Cada um na nossa paróquia vamos participar com muito fervor, com muita devoção. Mas aqui vamos meditar profundamente então sobre esse mistério maravilhoso, a instituição da Eucaristia. A primeira leitura desta missa de hoje é retirada do livro do Êxodo, capítulo 12, versículos do 1 ao 8, depois dos versículos 11 ao 14. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa das portas, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Meus amados, aqui nós vemos no Antigo Testamento o rito da Páscoa judaica com todo o seu significado. Mas este rito, sim, que é uma instituição perpétua, sim, vai ser um rito levado à sua plenitude em Cristo, assim como tudo que acontece na palavra de Deus encontra sua plenitude em Cristo. Tudo que Deus quer nos revelar está condensado em nosso Senhor Jesus Cristo, que engloba todas as realidades. Então, aquele primeiro sacrifício, o cordeiro oferecido ali, agora é substituído, é levado à sua plenitude em um sacrifício perfeito. É o cordeiro sem mancha, é o Deus encarnado, Cristo, que se oferece como um manso cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa leitura nos aponta para o mistério que vamos celebrar hoje. A cada Santa Missa, este Cordeiro é oferecido novamente. Mas é um mesmo sacrifício. Cada Santa Missa está unida à Quinta-feira Santa original, a este dia que estamos celebrando hoje, a instituição da Eucaristia, levada também ao seu pleno cumprimento no alto do Calvário, o sacrifício total de nosso Senhor Jesus Cristo. Do seu lado aberto jorram sangue e água, a água representando o batismo e o sangue representando a Eucaristia. É o mesmo sacrifício. Há uma ligação de toda a Santa Missa celebrada ao redor do mundo com um gesto único do Calvário, da cruz. Ele se ofereceu uma vez por todas. Agora nós vivemos uma atualização completamente, intimamente ligada ao único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: fazei isso em memória de mim. Mas isso nós vamos refletir ao longo das leituras de hoje. Vamos para o Salmo? É o Salmo 115, em algumas traduções, 116b. E o refrão diz o seguinte: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. Olha que salmo lindo que tem tudo a ver com essa instituição da Eucaristia. O cálice elevado em louvor, em gratidão. O que nós podemos fazer por esse Deus que se entregou completamente por nós? Tudo o que Ele fez em nosso favor. O que nós podemos fazer é participar daquilo que Ele mesmo pediu. Fazer isso em memória de mim. Vamos participar da Santa Missa. Quando o Padre eleva esse cálice, nós somos a gotinha de água que Ele coloca ali no ofertório. Nós participamos. Nós mergulhamos no sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo revela que dói no coração de Deus o sofrimento dos justos, o sofrimento dos seus servos. E o servo por excelência, o servo sofredor, é nosso Senhor Jesus Cristo. É um sacrifício doloroso, essa entrega completa do Filho. O Pai o oferece totalmente a nós, pela nossa redenção. Também é algo doloroso para Deus. O sofrimento de toda pessoa justa que sofre por amor a Jesus Cristo nessa terra. Mas toda lágrima será enxugada pelo próprio Deus, como é dito lá em Apocalipse. Nós precisamos acreditar que depois do sofrimento, depois da cruz, vem a glória, a ressurreição. Que nós vamos chegar nesse ápice da ressurreição, da alegria pascal, ainda no final deste tríduo
né, nessa preparação que estamos fazendo, nós vamos chegar ao cume na Páscoa, na ressurreição. Passaremos pela cruz, mas alcançaremos a vitória com Jesus. Pense nisso quando você passar pelas dificuldades, mas vamos elevando um sacrifício de louvor a Deus todos os dias, oferecendo no altar de cada dia o cálice da nossa vida. Às vezes é necessário beber o cálice do sofrimento, o cálice da angústia, mas também Deus vai nos dar a graça de degustarmos a sua vitória, que tem sabor de céu. Vamos para a segunda leitura de hoje, que também tem muito a nos dizer. É uma leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 ao 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes este pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós já estamos falando desse maravilhoso mistério de amor, um Deus que se oferece, quer permanecer conosco e se faz pequeno, um pedaço de pão, para que os nossos sentidos possam tocá-lo, recebê-lo, para que ele venha fazer parte do nosso corpo físico, mas também trazendo nutrição para o nosso organismo espiritual. Jesus, sim, na substância, vem aqui participar do nosso corpo, mas espiritualmente somos nós que participamos da sua majestade, da sua realeza, da sua divindade, quando nós o recebemos em estado de graça na Eucaristia. Quando você recebe Jesus, a força dele vem te impulsionar. Você tem que entregar o seu coração, a sua vida, suas enfermidades físicas e espirituais. Entrega para ele. Ele vem te robustecer, ele vem te alimentar, ele vem te impulsionar a águas mais profundas. Ele diz: fazei isso em memória de mim. Vamos continuar participando da Santa Missa até que ele venha, porque ele vai voltar. Ou até que nós vamos ao seu encontro com a nossa passagem. Também um dia faremos a nossa Páscoa, mas ela será uma Páscoa feliz, como é a Páscoa de Cristo, se nós seguirmos pelo mesmo caminho que ele seguiu. E muitas vezes é um caminho que passa por traições, como nós vamos ver no Evangelho, um caminho que passa por incompreensões, um caminho que passa pelo serviço. Nós devemos lavar os pés uns dos outros, nós devemos nos oferecer um sacrifício de louvor. Quem ama a Deus, ama os irmãos e reza pedindo a Deus sempre a graça de amá-lo, de adorá-lo em tudo. E ele também vai nos dando força, coragem, discernimento para realizarmos na nossa vida toda a ação concreta, material que ele deseja. Não somos nós que vamos bolando projetos humanos, não. Nós participamos dessa missa, recebemos a Eucaristia e nós fazemos parte do corpo de Cristo. É interessante que um pedacinho de pão, ele vem fazer parte do nosso organismo, do nosso corpo, mas espiritualmente somos nós que mergulhamos na sua misericórdia, no seu amor, na capacidade que ele nos dá para realizar as boas obras, porque tudo vem de Deus. Entenda que a Eucaristia é alimento, é força, é refrigério, nos dá substância, nos dá subsídio, nos dá alimento para a caminhada, força e fé. Vamos ao ápice dessa liturgia no Evangelho de hoje? É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, versículos do 1 ao 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, a ideia central do dia de hoje é a instituição da Eucaristia, o alimento que nos conduz à vida eterna, que nos dá força nessa peregrinação, como peregrinos da esperança que somos. Estamos caminhando rumo à pátria celeste. É uma viagem cheia de aventuras, desafios, mas quando pensamos no destino, é uma viagem gostosa, saborosa, mesmo com suas cruzes. E Jesus, ele nos ensina, ele é Mestre e Senhor. Ele diz com todas as palavras: Vocês me chamam de Mestre? Senhor? Eu sou? Realmente. Vejam meu exemplo, então. O servo deve seguir o Mestre. E o Mestre, Jesus, ele vem instaurar um senhorio diferente. É um senhorio através do serviço. O Deus Todo-Poderoso que se encarna e vem servir. Ele vem nos dar a graça da sua presença amorosa no meio de nós e ele se entrega por amor. Se rebaixa, lava os pés nessa atitude de serviço e de amor. Nós também, meus amados, precisamos aprender a servir com aquilo que Deus dá às pessoas que estão à nossa volta, principalmente aquelas mais difíceis. Não é compatível com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a atitude de quem assume cargos e posições na estrutura da igreja e quer viver como alguém que está num trono, sendo aplaudido, servido, amado por todos. Ora, nem Jesus quis ser assim. Jesus quis servir, se derramando em amor na vida dos irmãos. Como pode alguém que é servo de Cristo se colocar numa estrutura hierárquica de maneira petulante, arrogante, querendo bajulação, querendo usar a igreja como instrumento político? Isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. Nós devemos ter muita humildade como Jesus teve e continua tendo. Este é o caminho que ele mostra para nós. Jesus vive a humildade na sua carne para mostrar que nós devemos viver na nossa vida o que diz a jaculatória: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ao mesmo tempo, Jesus se reconhece, como eu já ia dizendo, como Mestre e Senhor, e ele verdadeiramente é. Então nós devemos dar
aos líderes deste mundo o que é deles. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E a Deus nós precisamos dar o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, todo o nosso coração. Aqui na Terra a gente paga os impostos, a gente cuida das pessoas, a gente tem os nossos compromissos sociais, tudo bem. Mas o nosso compromisso espiritual está acima disso tudo. Nada das coisas aqui da Terra devem ocupar o lugar no nosso coração que é só de Deus. Neste dia da instituição da Eucaristia, precisamos lembrar de adorar Jesus presente no meio de nós. Em toda a igreja que eu passo, eu entro para adorar e eu tenho visto, infelizmente, como Jesus tem sido esquecido, deixado de lado. Quão pouca gente tem adorado. Se soubéssemos de verdade o valor da Eucaristia, o valor dessa presença real, quantos milagres acontecem, quantas respostas recebemos num silêncio adorador diante da Eucaristia, os nossos sacrários deveriam ter filas, senha para entrar. Mas Jesus está ali disponível o dia inteiro para ser visitado e para também visitar o nosso coração se a gente abrir a porta. Então, nesse dia da instituição da Eucaristia, vamos buscar adorar mais. Vamos buscar adorar também em reparação a tantas ofensas, tanta gente que recebe Jesus com um coração não preparado. Você vê aqui que no lava-pés Jesus fala, né? Quem já está purificado não precisa passar por uma nova purificação. Vós já estáis limpos, mas nem todos. Judas não estava limpo. Judas já tinha decidido, inspirado por Satanás, que a palavra fala. Judas, no estado de pecado mortal, já tinha matado Deus no seu coração. Ele já tinha tomado essa decisão. E ele comungou em estado de pecado mortal. E você vê o efeito maligno que houve na vida dele. O fim terrível de Judas. Imagina, meu irmão e minha irmã, no dia da instituição da Eucaristia, nós não podemos continuar. Ou nós na nossa vida, ou outras pessoas à nossa volta, com essa prática de achar que nada tem problema mais. Jesus é misericordioso e ele relativiza o pecado e o mal, e que nós podemos comungar sempre e nunca passar pela confissão. Ora, na confissão nós somos lavados, não somente lavados por essa água que Jesus usa para a purificação aqui, mas somos lavados pelo próprio sangue purificador de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na instituição da Eucaristia, é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É por este sangue da nova e eterna aliança que nós somos purificados para bem comungar. É o mistério da Eucaristia, mas também celebramos o mistério da santa e boa comunhão, que nós possamos participar da missa e comungar bem, porque quem comunga bem vai se tornando santo, assim como o vosso Pai Celestial é santo. A Eucaristia tem muito poder, é o poder do próprio Deus. Só que só vai gerar resultado naqueles corações que vão sendo purificados. Será que você tem buscado uma purificação adequada? Não só lavando os pés, mas também a cabeça e o corpo inteiro? Através do sangue de Cristo aspergido sobre nós na confissão? Vamos rezar para que Deus possa tocar no nosso coração e ir nos purificando cada vez mais, para que realizemos santas comunhões que vão santificando a nossa vida. Nesse dia agradecemos a Deus pelo seu imenso amor ao se entregar por nós, se fazer presente num pequeno pedaço de pão. Ele se rebaixa para tocar a nossa baixeza, a nossa indignidade e nos elevar espiritualmente para alcançá-lo. Ó meu Deus, como és bom! És santo, 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 digno de todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.